Olá pessoal, boa tarde. Vamos hoje para a nossa aula de número 6. Vamos entender esse texto aqui do que caiu na prova do Enem 2025, né, na prova de espanhol, na prova de linguagens. Vamos entender um pouquinho esse texto. Ele diz assim: Guagua, las palabras también miran. Pocas palabras del idioma castellano despiertan tanto interés y asombro como guagua. En España su uso se reduce a las Islas Canarias, donde se registra a partir de los años 30 del pasado siglo. El origen de guagua resulta algo polémico. Todo parece indicar que la voz vino de Cuba. La trajeron de vuelta junto con sus maletas y sus recuerdos. Aquellos inmigrantes canarios que viajaron a la isla antillana en busca de fortuna. Recientemente en Lanzarote, las autoridades acuñaron guaguismo para potenciar el uso del transporte público y han solicitado a la Real Academia Española que introduzca dicho término en el diccionario. El origen de guagua cambia si nos vamos al sur del continente. Autobús no es la única acepción de la palabra guagua que se usa en América. En los países del sur, tales como Colombia, Argentina o Perú, como una derivación del término quechua, guagua, también se le dice guagua a un niño de pecho o bebé. Algunos autores chilenos han defendido también que esta acepción de guagua como bebé proviene del idioma mapuche. Sea uno u otro el origen, es común en todo el cono sur oír a hombres e mulheres hablar com ternura de suas guaguas lindas. Então aqui é um texto que ele fala sobre o uso da palavra guagua, né? Como é que é uma palavra, né, bem diferente, né, que expressa a ideia da variação linguística, se espalhou, né, pelo mundo hispânico, né? Como a gente vê aqui no caso da Espanha, nas Ilhas Canárias, né, que já ficou ali na costa africana, né? A questão da influência do espanhol de Cuba, do espanhol colombiano, né? Peruano, argentino, a influência indígena, né? Como a influência quechua ou a influência mapuche, né? Como no caso do Chile. Então a gente vê diversos sentidos, né, da palavra guagua, como sentido de ônibus, né? Que é o caso da palavra autobús. Autobús é ônibus, né, em espanhol. Como também pode significar um menino que ainda mama, né? Uma criança recém-nascida, né? Como ele fala aqui, niño de pecho ou bebê. E aí tem algumas situações, algumas palavras que eu gostaria de destacar. Como vocês puderam ver aí no texto, a palavra castellano, em português castelhano, que tem uma influência, né, da palavra Castilha, que tem duas províncias na Espanha que se chama Castilla y León e Castilla-La Mancha, que é uma região de grande concentração de castelos, né, no coração da Espanha, e daí vem esse nome. Castelhano é um outro nome que é dado para a língua espanhola, né? Aí eu queria destacar também que no texto fala em año, porque existe também a palavra ano em espanhol. Só que tem sentidos diferentes. Año é ano, dos 365 dias, e ano é o ânus, né, a parte do corpo. Certo? Então temos que ter muito cuidado, porque são palavras parecidas, mas elas têm uma pronúncia diferente e uma escrita também diferente, né, no espanhol. Uma outra observação é que no espanhol não existem dois S's, né? Então, vocês podem olhar essa palavra aqui, passado, em espanhol, só com S, enquanto no português, passado, com dois S's, tá? No espanhol existem duas palavras com sentidos totalmente diferentes, que é a palavra vino, como verbo, é o verbo venir, veio, né? Veio. Enquanto como substantivo, como substantivo, quer dizer vinho, né? Bebida. Aí eu até coloquei aqui, lo que viene de la uva. Né? Existe a palavra também isla, né? Isla em espanhol é ilha. Inclusive, até um jogador, né, estrangeiro que já jogou aqui no Brasil, que ele tem esse nome, sobrenome, né? Acunhar, apelidar, né? E aí a gente viu essa palavra, né, aqui no texto, né? Acunharon. Las autoridades acunharon guaguismo. Né? E aí nós temos a conjunção disjuntiva, que é a conjunção alternativa, que eu gostaria de falar para vocês, que no caso do ou, como eu quero dizer ou em espanhol, se for uma palavra que não comece por O ou HO, eu uso o normal, né? Como eu botei aqui, ó. Él o ella llegó temprano.
ele ou ela chegou cedo. Agora, se a palavra que vier depois começar por O ou HO, para não ter uma questão de eufonia, né, um problema com a eufonia, né, com a pronúncia, para não ficar o, a gente troca por U, né, sea uno, o outro. Eu estou falando isso porque o texto, ele traz essa situação aí, ó. Sea uno, o outro el origen. Seja um ou outro a origem, né? Então, uno, o outro. Aqui eu não posso colocar o, como eu fiz aqui em cima. Por quê? Porque a palavra outro começa por O, certo? E se fosse entre números, né, cifras, teria a mesma pronúncia do primeiro O lá, o, só que teria que colocar um acento. Porque para não confundir com o zero, né? Então, o número que ganhou foi 1 ou 2. Né? O número que ganhou foi 1 ou 2. A pessoa está em dúvida, né? Qual foi o número que ganhou, certo? Então, eu creio que com essa explicação houve uma facilidade, né? Aqui na compreensão do texto, certo? Então, vamos lá. Poucas palavras do idioma castelhano, poucas palavras do idioma castelhano despiertam tanto interesse e assombro como a guagua. Despertam tanto interesse e susto como guagua, o espanto. En España su uso se reduce a las Islas Canarias. Na Espanha seu uso se reduz às Ilhas Canárias, donde se registra a partir de los años 30 del pasado siglo, onde se registra a partir dos anos 30 do século passado. El origen de guagua resulta algo polémico. A origem de guagua resulta algo polêmico. Todo parece indicar que a voz vino de Cuba. Tudo parece indicar que a voz veio de Cuba. La trajeron de vuelta, a trouxeram de volta, né? Junto com suas maletas e seus recuerdos, junto com suas malas e suas recordações, suas lembranças, aqueles imigrantes canários que viajaram à isla antillana em busca de fortuna. Aqueles imigrantes canários que viajaram à ilha antillana em busca de fortuna. Recentemente, em Lanzarote é uma das ilhas que faz parte das Ilhas Canárias, as autoridades acuñaram guaguismo, as autoridades apelidaram de guaguismo para potenciar o uso do transporte público e han solicitado à Real Academia Espanhola para intensificar o uso do transporte público e solicitaram à Real Academia Espanhola que introduzca dicho término en el diccionário. Para quem não sabe, a Real Academia Espanhola, a RAE, é uma principal instituição, né, de difusão da língua espanhola no mundo. El origen de guagua cambia si nos vamos al sur del continente. A origem de guagua muda se vamos ao sul do continente. Autobús não é a única acepção da palavra guagua que se usa na América. Ônibus não é o único sentido ou acepção da palavra guagua que se usa na América. Em los países do sur, tales como Colômbia, Argentina ou Peru, em países do sul, tais como Colômbia, Argentina ou Peru, como uma derivação do termo quechua, guagua, como uma derivação do termo quechua, guagua, também se lhe diz guagua a um ninho de pecho ou bebê. Também se diz guagua a uma criança de peito ou bebê que estava sendo amamentado. Algunos autores chilenos han defendido también que esta acepción de guagua como bebé proviene del idioma mapuche. Alguns autores chilenos defenderam também que essa acepção de guagua como bebê provém do idioma mapuche, que é um dos idiomas indígenas falados no Chile. Além do espanhol, né? Sea uno u outro el origen, seja um ou outro a origem. Só lembrando que a origem é uma palavra masculina em espanhol, tá, gente? El origen. Não está correto falar la origem em espanhol, é el origen. É comum em todo el cono sur, é comum em todo o cone sul, ouvir a homens e mulheres, ouvir homens e mulheres, falar com ternura de suas guaguas lindas. Falar com ternura de suas guaguas lindas. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? A gente trabalhou aqui um texto, né, que caiu na prova do Enem, na prova de linguagens, na última prova do Enem, né? Então, vocês sabem, né, que os vestibulares cobram um idioma estrangeiro, ou espanhol ou inglês. E aqui foi um dos textos, né? E geralmente um dos textos da prova de espanhol acaba abordando um pouquinho essa questão da variação linguística, né? Já que vários países falam espanhol. Então, eles gostam de cobrar a questão da variação linguística. Não só na prova de língua espanhola, né? Como na prova de língua inglesa, na prova de língua portuguesa também, certo?
Qualquer dúvida, vocês podem colocar, né? Caso tenham alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários. Um grande abraço.